Esta jornada de descoberta vai além da fé, tocando o coração da nossa existência. Prepare-se para uma revelação que pode mudar sua maneira de ver o mundo. Não perca. Quem é o Espírito Santo? Para termos uma comunhão e trabalharmos com o Espírito Santo, precisamos conhecê-lo profundamente. Embora existam metáforas para o Espírito Santo como fogo, vento, água, óleo, pomba e outras que têm sua base bíblica, elas foram tão usadas que algumas pessoas não sabem realmente quem ele é. Vamos olhar para a verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus. Assim como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo é um membro da Trindade. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que Jesus ordenou a seus discípulos, pouco antes de sua ascensão, foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Aqui, Jesus claramente coloca o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias, junto com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e trouxe parte do dinheiro para os apóstolos, fingindo que era a quantia total. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias. Ananias, por que Satanás encheu teu coração, fazendo-te mentir ao Espírito Santo e reter parte do valor da terra? Quando ela pertencia a você, não era sua? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Por que você concebeu isso em seu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Em Atos 5:3-4, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, ao dizer que Ananias havia mentido para Deus e para o Espírito Santo, usando essas palavras de forma intercambiável. É incrível como versículos do Antigo Testamento que foram falados são referidos no Novo Testamento como tendo sido escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, em Isaías 6:9 está escrito: ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendendo. Estejam sempre vendo, mas nunca percebendo. Quando Paulo citou este versículo no Novo Testamento, ele o atribuiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou a verdade aos nossos antepassados quando disse, através do profeta Isaías: vão a este povo e digam, vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. Vocês sempre verão, mas nunca perceberão. Atos 28:25-26. A partir de passagens das Escrituras como essas, entendo claramente que o Espírito Santo é de fato um dos membros da Santíssima Trindade. Também podemos ver que o Espírito Santo é Deus e que ele realiza a obra que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. Em Gênesis 1:2 está escrito: agora a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E em Jó 26:13, pelo seu Espírito ele enfeitou os céus, sua mão formou a serpente tortuosa. O Espírito Santo ressuscitou os mortos. Em Romanos 1:4, lemos: e que por meio do Espírito de Santidade foi nomeado Filho de Deus em poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Romanos 6:11, somos ensinados a nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo é o agente que causa o novo nascimento. Em João 3:5-7, Jesus explica: em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Se teu Espírito Santo também repreende o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Em João 16:8 está escrito:
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. O Espírito Santo expulsa demônios. Como Jesus disse em Mateus 12:28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Além dessas provas, o Espírito Santo possui todos os atributos de Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, e o Espírito Santo é tudo isso. Em Hebreus 9:14, é dito que o Espírito Santo é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo é onisciente. Está escrito: estas são as coisas que Deus nos revelou por seu Espírito. O Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 2:10, aprendemos que o Espírito Santo conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onisciente. Como o anjo disse em Lucas 1:35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. Assim, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. E claramente o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e com Deus nada é impossível. Finalmente, o Espírito Santo é onipresente. O Salmo 139 expressa bem a onipresença do Espírito Santo. Falando ao Senhor, Davi diz: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás tu. Se faço a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmos 139, 7 e 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, é Deus. O Espírito também é majestoso, santo e glorioso, como o Pai e o Filho. O Espírito Santo tem personalidade. Quando percebemos que o Espírito Santo é uma entidade com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa postura em relação a ele muda completamente. Existem várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo influencia nosso relacionamento com ele. No livro A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, o autor A.R.A. Torrey destacou a importância da personalidade do Espírito Santo. Ele enfatizou que apenas um ser com personalidade pode entender nossos problemas e nos ajudar. Não podemos dialogar com pedras, árvores ou uma força impessoal, mas como uma pessoa divina, o Espírito Santo pode compreender profundamente nossos assuntos e nos ajudar. Isso nos permite buscar sua ajuda. O hinário coreano contém vários hinos de oração ao Espírito Santo, que pedem por sua assistência. A primeira linha de um desses hinos pede: Espírito do Deus vivo, renova-te sobre mim. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como poderia conhecer nossas circunstâncias e nos ajudar? As evidências bíblicas levantam a questão: como sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa? Isso fica claro em toda a Bíblia. As pessoas frequentemente não diferenciam entre personalidade e corporeidade. Quando dizemos que uma entidade é uma pessoa, alguns erroneamente entendem que isso significa que essa entidade deve ter uma forma física. Mas Jesus não tinha uma forma física como a nossa após ter ressuscitado. Isso significa que Jesus perdeu sua personalidade? Claro que não. Não conheço nenhum crente que discordaria da afirmação de que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém tenha jamais visto Deus, pois Deus é Espírito. Em Jó 4:24, aprendemos que Deus é Espírito e que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Qualquer entidade é uma pessoa, independente de sua corporeidade, se possuir atributos de uma pessoa. Já que o Espírito Santo tem todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível, ele é uma pessoa. Vamos olhar para as provas bíblicas disso.
Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, porque a Bíblia frequentemente usa pronomes pessoais para se referir a ele. Em João 15:26, Jesus diz: quando vier o advogado que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Em João 16, 7 e 8, Jesus continua: mas eu digo a verdade, é para o seu bem que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. E em João 16, 13, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir.